Olá, muito boa tarde para você. Vamos chegando, esse é o Entre Família em mais uma tarde. Com licença, dona Maria. Tudo bom, seu João? Oi, de casa, como está o senhor? A família tá bem? E os bichinhos, cuidando? Tamo junto, hein? Mais um tema fantástico aqui. Ao meu lado, você sabe, né? Companheira de todas as tardes, Suzane, mais uma vez na casa desse povo especial aqui Entre Família. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você. É um prazer enorme estar aqui juntos para aprendermos um pouco mais. Hoje a gente traz um tema bem complexo, doloroso, difícil falar. Geralmente as pessoas não saem por aí falando desse assunto quando acontece com elas e por um motivo super compreensível, né, Cris? Mas hoje a gente vai tocar nesse assunto, tentar entender um pouco mais do que acontece por detrás de tudo isso, que é... Qual é o tema de hoje? Traição. Traição, tema forte hoje, então você que está em casa aí, ó. Mas, Cris, por que um tema desse? Entre Família a gente fala. Já falando, inclusive, aqui como é vista a traição, né? É uma barbaridade hoje você ter... Barbaridade foi bem regional, mas mas você vê a traição, tipo, o homem trai, tá tudo bem. Tudo bem, a mulher vê, né? Não vou falar o nome aqui, mas a gente tem até um olhar onde a gente normaliza algo imoral. Na verdade, não é um gênero que vai definir a traição como algo bom ou aceitável. Não deve acontecer. Não deve acontecer. De nenhum dos lados. Então, né? até essa visão que nós temos, que talvez a gente tenha que desconstruir, né? Porque é um peso para cada gênero. A moralidade, tipo, o meu pior, melhor o meu ruim. Algo pior, melhor o meu ruim. Não, também vou fazer para igualar. Também não é o caminho. Tipo, porque o homem faz, eu vou fazer. Também não é o caminho. Você fazendo um erro não vai melhorar isso, apesar que a sociedade vai te culpar bem mais do que ele. Mas mesmo assim, a verdade continua sendo a verdade e o erro continua sendo o erro. Exatamente. O Cris falou tudo. Só me resta dizer para você que é o seguinte, fique aqui com a gente, vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos trazer hoje duas dinâmicas para tornar ainda mais lúdico, mais pedagógico, todo o conceito que a gente quer trazer para você. E vamos ter também uma entrevista com uma advogada para entender do ponto de vista legal, né? Será que tem algum amparo judicial? Isso existiu no passado, numa época aí? Como que está a legislação hoje? Nós vamos descobrir aqui juntos, tá? Então continue com a gente, nós vamos fazer um breve intervalo, né, Cris? Rapidinho. Então faz o seguinte, assim, ó, respira fundo. A dona Maria está falando assim, meu Deus, fala um negócio, tá me deu um revertério aqui. Dona Maria, calma, a gente vai conversar. Sabe quem que tá aqui? Só para lhe acalmar. É a Paula. É a Paula com aquele sorriso, aquela que muda o penteado seguido. Mas é uma profissional que outra. Ela fala assim, comigo é só batata quente, né? Traição. Vamos falar e vamos... E ela, inclusive, dá recado que às vezes a gente não quer ouvir, mas é importante. Respira fundo, aperte os cintos, beba um copo de água, porque o programa de hoje vai ser muito profundo, tá bom? O Entre Família vai fazer um breve intervalo e volta já já. Muito bem, Entre Família de volta. Seja bem-vindo se você ligou a sua TV agora. Nós vamos estar discutindo no Entre Família hoje o tema traição, tá? E as várias nuances que envolvem esse tipo de comportamento. E como sempre, a gente tem a sua participação aqui, então pode chegar junto, ficar à vontade, tá? Chega mais, o assunto é forte, Família. mas é isso aí. E outra, a gente vai dar o conceito, né? O que é traição? Por que as pessoas traem? O que é essa busca, né? Vamos entender um pouquinho da psique. O que a pessoa está buscando em trair algo que é um acordo que foi feito? Você está ali com alguém namorando. E outra, existem outros tipos, a gente fala só essa questão, beijar, abraçar, mas a pessoa que prometeu algo, a pessoa que mente, é uma traição? Será que isso é considerado? Então hoje a gente vai colocar na mesa algumas coisas aí que vão pesar na balança da vida. Hoje vai ser aquele programa que a gente vai ficar assim, ó. Sair daqui assim, ó, muito reflexivo. Mas a gente tá junto, tá? É por isso que a gente tem a nossa especialista, que além de saber profundamente sobre esse assunto, é também bastante acolhedora, né? E nossa amiga também. E nossa amiga. Aí entre amigos, com profissional, então, com tudo, a gente tem que falar de coisas assim. Pode encostar aqui no nosso colo, tá? Se você tá passando por uma situação dessa, pode chegar junto. A gente tá aqui para te acolher também e trazer algumas informações. E a gente quer falar também com o traidor. Né? Porque quando a gente fala assim, vamos orar, até na igreja, vamos orar para aquela pessoa, e você não ora para aquela pessoa também que fez. Todo mundo tem direito à misericórdia, né? Então, aí cada um tem um plano de misericórdia, a divina age de uma forma muito boa, né? Mas cada um tem um jeito de olhar para isso aí, mas a pessoa merece também ser abraçada nesse momento. E o que nós vamos informar para ela? A nossa psicóloga vai te orientar nessa tarde. Então bora também, lá, Cris? Bora lá. Pra hora tá da preparada? Vamos lá, né? A gente se prepara para isso, né? Vamos lá, temos que conversar. De tudo aqui no Entre Família, até das coisas
talvez mais dolorosas. Então, nós recebemos aqui hoje, como o Cris já anunciou ali, Paula Prado Cruz, nossa psicóloga. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Hoje o assunto é bem denso, né, Paula? Vocês me arrumam cada uma, viu? Mas olha, tenho certeza que você vai ser a pessoa ideal para ajudar todo mundo aí em casa a entender sobre esse assunto, a acolher quem está passando por essa situação, seja de quem praticou, de quem foi enganado, enfim. Mas vamos começar a tentar aqui entender o que é considerado traição, né? O que se enquadra como traição dentro de um casamento? Tá, vamos lá. Primeiro, antes de responder essa pergunta, vamos só analisar uma coisa rapidinho, né? Atenção só em apresentar o tema, né? Vocês perceberam, né? O quanto que, assim, falar desse assunto a gente já vem meio com dedos, né? Por quê? Porque... Dói muita gente, né, Paula? Isso, porque é algo muito íntimo, né? Algo muito íntimo. Então, assim, causa dor, né? Então, a gente vai falar de dor, na verdade, né? Vamos lá, o que é considerado traição, né? Traição é aquela quebra de acordo, tá? Não importa o acordo. Se você se comportar de uma maneira diferente do que a gente combinou, isso é considerado uma traição. Então, a traição, ela pode estar em vários aspectos, né? Em ambiente de trabalho, não só a traição, ela não é entendida só entre a relação conjugal. A gente vai hoje focar na relação conjugal, mas a traição é qualquer quebra de combinado. Nossa, traição de amizade, então, assim, sabe? Não dói quando uma tanto amiga também? conta um segredo que você pediu tanto. Isso. Nossa, dói muito. Né? Você não tinha essa expectativa de que ela fosse contar. Porque você confiou a ela aquela informação, aquela coisa do fundo do seu coração. É que a confiança, ela é algo muito complexa, né? Se a gente for parar para pensar, a confiança, ela é quase como um jogo de aposta. Como assim, né? Eu preciso... eu aposto nas suas mãos de que você não vai fazer aquilo, né? Vai cumprir com o que a gente combinou. Ou seja, eu dependo do comportamento do outro. Só que se a gente for ficar pensando assim, a gente enlouquece. Porque o outro a gente não controla. Não. Então, a confiança, ela fica mais saudável quando a gente enxerga ela como sendo uma escolha que eu faço naquela relação. Então, eu escolho confiar. Se você não cumprir com o nosso combinado e você fizer essa quebra de acordo, a parte dolorida e ruim, ela está muito mais até na mão de quem quebrou o acordo do que necessariamente eu que escolhi confiar. Eu acho que essa visão já dá, inclusive, a gente colocou alguns pontos ali, onde até em questões de gênero são levadas coisas diferentes, né? Porque a sociedade, ela consegue enxergar um erro na mão de um homem de uma forma e um erro na mão de uma mulher de outra. Então, na primícia cultural já está errado. Então, erro é igual para ambas as partes, porque trair é errado, né? E agora, vendo em qualquer gênero, para você fazer essa leitura em casa, o que a nossa psicóloga está dizendo, que na hora de você, porque uma mulher pode se sentir culpada até por ser traída. E acontece muito. A sociedade às vezes põe isso, né? O que eu fiz para ser traída? Olha, no casamento existem vários acordos e existem alguns condicionamentos. Agora, você tomar uma culpa por um erro do outro é algo muito complicado nessa construção. Isso é muito complicado. E outra, né? Ficar depositado em mim a missão de ter que te vigiar para que você não faça algo, entende? Isso não, é muito pesado, é muito doentio, né? Então, assim, por isso que essa questão da confiança, assim, eu escolho confiar. Eu vou confiar em você, né? Se você fizer essa quebra de acordo, isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Do que sobre mim. Agora, Paula, dá pra gente responder a pergunta, por que as pessoas traem? Então, eu entendo que não tem uma resposta específica. Por quê? Porque não existe uma história de vida específica, igual, singular. Né? As pessoas crescem em contextos familiares e contextos de vida muito diferentes. E cada uma vai entender ali um motivo. Então, assim, tem famílias em que vai haver traição, seja do homem ou seja da mulher, porque naquela família tem essa cultura de trair. Então, eu traio porque na minha família é normal. Tem famílias que vão trair porque aprendeu ao longo da vida a não expressar o que sente, a não impor ali o que está desejando e aí aprendeu a fazer escondido.
Entende? Então, assim, por que as pessoas traem? Primeiro, por essa questão cultural, familiar. Segundo, quando a gente está falando de marido e mulher, pelo tudo que eu estudo, pela minha experiência clínica com os casais, por falta de intimidade. E intimidade não é sexo. Né? A intimidade é eu poder expressar para você o que eu sinto, o que eu penso, como que eu enxergo a vida, como que eu encaro as coisas, e você me acolher e ainda assim ficar comigo. A gente tem essa tendência de esconder o lado feio, né? Deixa eu te mostrar só o meu lado bonito. O meu lado feio eu escondo porque o feio ninguém vai aceitar. E aí você tem que ter confiança também, né? Para te mostrar todas as tuas... Porque então isso é algo que vai se construindo, né? Pela sua experiência em consultório, a gente poderia dizer que a traição ocorre já em relações falidas? Porque a impressão que eu tenho é que quando a pessoa está amando muito e que isso é mútuo, não tem espaço, né, para outra pessoa ali naquela relação. Porque, afinal de contas, você está muito apaixonado, a outra pessoa está muito apaixonada e vocês têm olhos... Né? O casal tem olhos um para o outro ali, né? Pelas histórias que você recebe em consultório, isso é um fator de uma relação já falida, uma consequência? Ou também não dá para a gente... Eu posso fazer uma pergunta junto com ela? Pode. Você falou de paixão, né? Paixão, amor, relacionamento, realidade, decisão. Né? Porque em todas você vai ter que tomar decisões. A pessoa está casada com alguém, eu fiz um trato. Tipo, se tem amor, eu coloco alguém que eu amo em jogo, porque se ela descobrir, eu perco. O que me fez colocar nessa balança se eu amo, e existem pessoas que amam e mesmo assim traem. Né? E aí, como eu tomei uma decisão em trair, e amar é uma decisão, e aí vem a condição que ela está falando. Será que está falido a intimidade? Isso é falta de intimidade, Cris. Exatamente. Como é que eu vou fazer alguma coisa escondido do outro, sabendo que isso pode, qualquer coisa, sabendo que isso pode magoar esse meu parceiro? E assim, por que eu não falo para ele? Por que eu não pergunto para ele? Tem um autor, que agora eu não me lembro o nome, mas ele fala o seguinte: se você quer fazer alguma coisa e você não sabe se aquilo é uma traição, pergunte para o seu parceiro. Se eu fizer isso, você vai se sentir traído? Porque esta pessoa é a mais indicada para dizer se aquilo corresponde a uma traição. Né? Entende assim, sei lá, eu vou conversar alguma coisa com a minha irmã, sei lá. Se eu contar isso para minha irmã, que a gente fez, que a gente conversou, você vai se sentir traído? Você vai se sentir magoado? Entendeu? Não, a gente não está falando só de um relacionamento sexual extraconjugal. Nossa, muito interessante, Paula. E eu quero ver se no decorrer do programa, Cris, dá para a gente voltar nesse tópico aí sobre intimidade, que eu acho que não foge muito do assunto, mas só para a gente ficar mais esclarecidos aqui do que seria, o pessoal de casa também entender, porque de repente é o ponto que está faltando, né? A gente... Por essa conversa, deu para entender aqui que talvez nem seja o sexo que muita gente aponta como um problema no caso de uma traição, mas o ponto da intimidade, que é uma coisa que acontece no namoro, né? Você fica tão íntima, tão conectada. Né? Isso, conexão. E como é que perde isso depois? Enfim, eu acho que seria legal a gente discutir, mas a gente tem que ir para o intervalo. Vamos ver se a gente consegue introduzir esse assunto na volta, que a gente tem outras temáticas para abordar aqui também. Tem dinâmica, tem a nossa advogada, a Ivelise, que vai participar aqui com a gente, falando do ponto de vista jurídico. Continue conectadinho, não saia daí, porque esse tema é muito interessante, super relevante, ainda mais na nossa sociedade moderna, né, que deixou de lado alguns princípios. Então, fica aqui, o Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta. E o assunto, como é que está aí na sua casa, hein? Está pensando, olha, o que a nossa especialista falou aí, que ele está mexendo comigo sobre intimidade. Eu gostaria de saber um pouquinho mais. Calma, que já foi prometido e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu acredito que seja a linha mestre aí, né? Para a gente poder desenvolver. Já, inclusive, uma dinâmica, prepara o seu coração para saber quais são essas traições. O que acontece no dia a dia? Porque, como a nossa especialista colocou, vê muita questão sexual. Mas e aí? Mentira é traição? Calma, não é a sua opinião agora, já vai ter uma dinâmica aqui. E outra coisa que foi prometido são os direitos. O que acontece legalmente? Olha, a pessoa que trai, né, legalmente separou, depois como é que funciona? Tem direitos? Para isso, você já conhece ela aqui, que participou de uma temporada do Seu Direito, que é um quadro especial da quarta-feira. E ela já esteve aqui, marca registrada, tem um sorriso, fala muito bem. Estamos recebendo Ivelise Fonseca, nossa advogada do coração.
Ivelise, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito boa tarde. Boa tarde, saudade de vocês e que privilégio estar aqui com vocês novamente. Eu agradeço o convite. Ivi, conta pra gente aí, né? Fala-se muito no corredor do direito, onde temos um advogado em casa, né? No trânsito, no ônibus, mas isso ser real em uma crença limitante ou um mito, agora a gente vai estar de frente com você. Quais são os direitos de uma pessoa que é vítima de traição? Existe mesmo uma legislação que abrace essa pessoa em algumas instâncias? Como é que funciona? Meu amigo, quando a pessoa se casa ou está em união estável, pela lei, ela, na verdade, tem algumas obrigações. E a lei diz quais são as obrigações. Uma delas é a lealdade e a fidelidade recíproca. O que isso significa? Que o casal deve agir de modo exclusivo entre ambos os cônjuges. A traição significa a quebra dessa lealdade, da confiança. Tem até, Cris, hoje em dia, a discussão, será que a traição pode ser virtual ou tem que ser presencial? Então, a traição é um ato que acaba causando, na verdade, uma ofensa a esta obrigação que decorre do casamento, que é a lealdade, a confiança, a exclusividade do casal. Agora, vale dizer para você que se a pessoa foi ofendida por conta da traição, por si só não significa que ela tem direito à indenização, porque traição hoje não é crime, Cris. Foi crime até o ano de 2005. Hoje não é mais, Cris, falando da esfera criminal. E por que isso é importante relatar? Eu não estou diminuindo a situação, porque gera impactos psicológicos, emocionais, e isso desestrutura uma família. Mas, tecnicamente falando, quem trai hoje não é penalizado na área criminal. Na área civil, o traído, a pessoa que foi ofendida, pode buscar alguma forma do judiciário reparar esse ato? Bom, as decisões dos tribunais chamam as traições como, no geral, meros aborrecimentos, tá, Cris? E, de verdade, isso pode parecer assim, mas, Ivelise, isso é muito fraco. É que é o seguinte, imaginem a seguinte circunstância. Esse ato ilícito cometido foi o descumprimento de um compromisso, que era a lealdade. Mas para que gere, de fato, uma indenização, é preciso que a forma da traição, e não a traição em si, tenha ofendido outros direitos. Posso dar alguns exemplos, Cris? Pode sim. Eu até quero te perguntar, junto com esses teus exemplos, por exemplo, fala-se muito sobre danos morais nesse quesito, né? E a gente vê agora alguns vídeos, às vezes alguns recortes de algumas reportagens de fatos onde a mídia teve conhecimento, essa pessoa viralizou, né? Ela não consegue mais trabalhar e tal. Automaticamente, penso eu, se ela não consegue trabalhar, ela foi exposta na mídia, né? Ou ela teve um trauma psicológico. Tem gente que não consegue se relacionar com mais ninguém. Então, houve um dano. Aí eu pergunto para você que nesses casos, a gente fica falando, existe essa questão da indenização? Então, existe, mas aí a indenização vai ser pelo dano à imagem, não necessariamente pela traição, entendeu, Cris? Entendi. É pela honra, pelo que foi dito, ventilado pela mídia, pelo meio de comunicação e dos jornais. Então, um dos exemplos que causa, assim, então, a pessoa que é traída está nos ouvindo, quero buscar meus direitos, quais são? Bom, a traição aconteceu dentro da sua casa, que é um dos exemplos muito recorrentes. Então, um dos cônjuges pegar o outro tendo relação sexual com uma outra pessoa no quarto ou na casa, onde é o ambiente familiar. Isso é muito ofensivo e pode gerar indenização, seria o caso. É diferente, Cris, e olha, põe um amor nas minhas palavras, eu não estou diminuindo a situação, mas quando se descobre e não é no ambiente familiar. O ambiente familiar deve ser um ambiente limpo, honesto, claro, no sentido de gerar confiança e não esse trauma. Então, um dos motivos que pode gerar indenização e que tem decisões nesse sentido, quando da traição, é quando isso acontece dentro de casa, tá bom? Um outro detalhe é quando na forma que isso é descoberto, por meios eletrônicos, seja por WhatsApp ou outras formas, isso acaba, então, expondo a vítima. Quando eu digo a vítima, é a pessoa que é o inocente aí, né? E aí outras pessoas ficam sabendo. Então, vai gerar dano para a honra, de novo, para a questão da imagem, para a questão da integridade, da dignidade da pessoa. Sabe, Cris, o mais importante
em relação à traição, para ver se vai se configurar indenização, é a forma dessa traição. E quando eu digo a forma, é que existem muitas circunstâncias. Por exemplo, a situação do casal já ser casado há muito tempo e o marido resolve contar, ou a mulher, depois, que tem um filho de uma relação paralela, que realmente acabou traindo uma vez e teve esse filho e que ele ajuda esse filho. A pessoa resolve pedir perdão e confessa isso no casamento. Aí você vai dizer, vai gerar indenização? Não. Ali houve um diálogo, uma honestidade, uma confissão, um perdão, pelo fato dele ter esse filho de 20 anos, que há 20 anos atrás, ou há 15, ou há 3, ele teve o ato da traição, não vai gerar indenização, tá bom? Então, o que eu deixo muito transparente hoje, Cris, é que a traição não é crime. Só vai gerar indenização se ofender direitos coligados. Então, imagem, honra, nome, dignidade. Mas tem um detalhe importante, Cris, e essa o pessoal vai querer saber. Será que o traído tem direito à pensão alimentícia se ele resolver se divorciar? E aí? Fiquei curioso. E aí? Porque é o seguinte, o casal, quando se divorcia, na realidade, se é necessário, se fixa uma pensão alimentícia por um período para ajudar no desenvolvimento, na questão da subsistência da pessoa. Aí imaginemos que esta mulher traiu o marido, tá bom? E aí ela pede divórcio. E ao trair o marido, ao pedir o divórcio, ela precisa de pensão. Será que ela vai ter direito à pensão alimentícia? Se ela precisa e ele pode pagar, ela terá por um período determinado, mas vai receber o mínimo para subsistir. Então, significa o seguinte, a pensão alimentícia se presta também para manter a qualidade de vida que aquela pessoa tinha. Mas se a pessoa que é a traidora, na realidade, além de ter traído, quer se divorciar, precisa de pensão, ela não vai receber a pensão para manter a qualidade de vida, mas vai receber o mínimo do mínimo. E, Cris, sei que estou falando muito e vou ficar quieta, mas a última dica, para quem é traído. Hoje em dia, quando as pessoas se casam, tanto o homem pode ter o nome da mulher, como a mulher pode ter o nome do homem, certo, Cris? Certo. Agora, quando a pessoa vai se divorciar, e o marido deu lá o sobrenome dele para a esposa, e ele diz assim, agora eu quero meu nome de volta. Isso não existe mais. Nome dado faz parte da personalidade. Mesmo que haja divórcio, só muda o nome se quiser. Mas a lei dá uma exceção. Então, olha, para ficar feliz aí, se eu posso dizer assim, quem foi traído e quer buscar um ato, tá bem? Aquele que traiu, se tem o nome da pessoa inocente, no ato do divórcio vai perder o direito a esse nome. E vai ter que voltar a usar o seu próprio nome. Essa é uma espécie de penalidade que o Código Civil permite. Porque aí não seria justo aí o traidor manter o nome da pessoa inocente, mesmo agindo com o ato de traição. E Vi, uma pergunta, né? Existem, infelizmente, né, por banalizarem a questão do relacionamento e a forma com que a sociedade está lidando com isso é mais comum do que deveria, né? É natural pela natureza, é comum, infelizmente, mas jamais será normal, né? Nossa. Mas dentro desse quadro que a gente está colocando aqui, a conversa de corredor fala assim, ó, chega gritando em casa, o pessoal brinca, né? Porque se você chegar lá e bater no indivíduo, você ainda vai preso, né? Aí eu queria perguntar para você, claro que uma pessoa sensata jamais vai partir para a violência, né? Jamais vai partir para a violência. Mas nesse caso, uma pessoa envolta nas emoções ali, uma pessoa super correta, chega em casa e vê o marido lá ou a esposa naquele ato dentro de sua casa e partiu para agressão ali física e, sei lá, quebrou o braço do indivíduo ou arrancou o cabelo da mulher. Como que fica essa situação, sendo que ela chegou em casa? Obviamente, eu não estou fazendo aqui uma apologia à violência, eu estou descrevendo uma situação corriqueira que pode acontecer. Como é que fica? De fato, o fato dela ter chegado em casa e ter sido surpreendida com essa situação que é ilícita e que ofende, vai reagir, vai gerar uma reação muito negativa, mas a reação não pode ser desproporcional, Cris. Então, é assim, é o exemplo que você deu. Chegou, aí tira da cama, manda embora, não tem problema. Mas se deixar marcas, causar lesão, a pessoa que age dessa maneira pode responder também criminalmente, inclusive por ter ofendido a integridade física da outra. Então, sugestões, né, Cris?
registrar isso, ter provas, na realidade, se for necessário, chamar uma testemunha. Porque numa situação como essa, Cris, as pessoas realmente se descompensam. Por exemplo, é muito comum hoje a contratação de investigadores particulares. E isso é uma atividade ilícita, não é ilegal. Para descobrir se a pessoa está sendo traída, para trazer essa documentação ao eixo da discussão do divórcio. Isso é possível. O que não é possível, Cris, é manipular, ficar ligando para o marido anonimamente e ameaçando, sabendo que você está traindo a sua mulher. E é a própria mulher que mandou fazer isso. Ou perseguindo, ou mandando mensagem de ameaça para amante. Essas situações não podem. Ou ameaçar a questão da integridade física. Cris, você tocou num ponto muito sensível. Eu leciono sobre essa matéria e atuo há bastante tempo. E quando o crime de adultério deixou de ser crime em 2005, eu vou confessar, eu fiquei triste, mas isso é o reflexo do valor que a sociedade está dando para as relações. Porque a legislação muda conforme o valor da sociedade. A sociedade já não tinha mais coragem de denunciar isso como crime. Então, a sociedade começou a tolerar que as pessoas se traíssem. Tanto é que, para divorciar hoje, você não precisa dar motivos. Até 2002, Cris, precisava explicar para o juiz e falar, olha, eu vou me divorciar porque é traição, vou me divorciar porque apanhei. Tinha que explicar, por exemplo. Hoje, não. Você chega, pede a ruptura do matrimônio sem qualquer explicação. Então, você disse, isso não é normal, eu concordo, mas a forma como as legislações tratam os institutos refletem exatamente os valores. Uma linha comportamental, né, Ive? Uma linha comportamental vai colocando as diretrizes para andar conforme o movimento da sociedade. Infelizmente, é um retrato. Mas, Ive, muito obrigado mais uma vez. É sempre muito claro e pedagógico, não é à toa que você, além de atuar em área, né, também leciona, então a gente acaba tendo uma linha pedagógica nesse sentido, que Deus continue te abençoando. Um grande abraço, viu, Ive? Abraço a todos, Cris, minha gratidão. Muito bem, Ivelise Fonseca aqui na nossa tarde, muito obrigado a você, né? Você está em casa, gostou? Gostou? Mas é isso aí, ó. O pessoal fala, o casamento está um negócio. Não, é a gente que está falindo, eu sei. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, respira fundo, porque agora a gente tem que colocar no papel aqui e outra, a gente só aponta o dedo, né? E a vida do Cris? E a vida da Maria? E a vida da Suzane? E a nossa especialista agora? O que é traição ou não é? Tem alguma dúvida? Agora, Suzane, vamos ajudar o povo de casa? Vamos sim, Cris. Agora a gente vai ter um ensinamento, uma informação aqui do ponto de vista comportamental, né? A gente teve toda a assessoria jurídica, agora a gente vai ter uma assessoria psicológica de 5 atitudes que podem ser consideradas traição e você vai descobrir por quê. Já estou aqui com a Paula. Então vamos lá, Paula. A primeira situação vou revelar aqui. Mentiras. Por que mentiras, acho que o próprio nome já explica, né? Mas por que mentiras podem ser consideradas aí como uma traição? Pela quebra de confiança, né? Uma vez que você se depara com uma mentira, você, na próxima ação, você fica naquela lá, né? Será que é? Será que não é? E aí, isso acaba desestruturando ali essa relação, né? Você pega uma mentira, pega outra, você não confia mais no outro. E aí você começa a generalizar, né? Essa que é a questão da mentira. A gente generaliza, de tipo assim, putz, mentiu para mim para isso? Vai mentir para outra coisa. Mentindo para outra coisa, né? E fica naquela turbulência, naquele efeito psicodélico de que a pessoa está sempre mentindo, então você está sempre imaginando que ela está fazendo outra coisa. Se na história de vida de quem recebeu a mentira, né? Na história de vida também tem mentiras, conviveu com um pai que mente, mãe que mente, irmão que mente... Nossa, assim, é um gatilho e tanto para ela ter, possivelmente até, às vezes, algum tipo de transtorno psicológico, alguma coisa no dia a dia dela. Porque a pessoa começa a achar que ela tá louca mesmo, né? De repente ela está sentindo e visualizando uma situação, o cônjuge diz outra coisa então, e ela começa a questionar a própria sanidade. E essa invalidação, né, de tipo, eu estou vendo o que aconteceu e a pessoa fala, não, você é louca, isso aí é tão comum, né, dos casais falarem, né? Essa invalidação, ela é muito ruim, sabe? Agora, uma pergunta. Quem tem o costume de mentir, né, o mentiroso ou a mentirosa, tem solução? Isso pode, esse quadro pode mudar? Ou essa é uma questão de caráter mesmo? Não, ninguém nasce mentiroso, né? A pessoa aprende a mentir. Por quê? Ou porque ela quer
ter algum benefício, e aí ela mente para conseguir esse benefício, ou ela quer se desviar de alguma punição. Então, eu vou mentir para eu não ter aquela punição, né? A partir do momento que a pessoa faz psicoterapia, desenvolve o autoconhecimento dela, ela se fortalece mais para encarar as consequências, né? Porque muitas vezes o mentiroso, ele quer evitar consequências ruins. E aí ele também vive numa vida muito difícil, né? Porque viver fugindo, viver escondendo também dá trabalho, né? E aí causa muitos prejuízos psicológicos também. Então, assim, se uma pessoa desenvolver o autoconhecimento... Autoconfiança. Ela pode parar, isso mesmo que você falou. Às vezes a pessoa quer mentir para fugir de uma bronca. Mentira sempre é assim. E a partir dali começa a virar grandes mentiras. Ou para ter o benefício, ou para evitar um conflito. Para evitar conflito, para evitar um prejuízo, né? Você vê a criança pequenininha com a boca suja de chocolate, a mãe fala, você comeu chocolate antes do almoço? Não. Né? Assim, não é aquela que fala, é uma mentirinha branca. É mentira. A pessoa mente para evitar receber uma punição, né? Entendi. Vamos, então, a mais uma atitude que pode ser considerada como uma traição. Quebra de promessas. Essa quebra de promessas já começa... aqui as promessas feitas no altar? Isso, pode não ser uma mentira em si, né? Mas um compromisso que a pessoa não honrou. E aí vai gerar o quê? Insegurança. Vai gerar justamente essa desconfiança de, tá, mas e aí, se você combina comigo de novo? Agora eu não sei se você vai cumprir ou não, entendeu? Por exemplo, uma coisa simples assim, eu tenho um segredo, sou casada com você. Eu tenho um segredo, eu te confiei esse segredo e não quero que você conte nem exponha. Aí, numa situação com amigos ou com a família, você conta. É uma quebra de promessa, né? Sim, eu vou te gerar prejuízos por isso. Vergonha, né, por exemplo. Vergonha, mágoa, a insegurança de que, então, agora eu não posso mais contar com você, né? A sensação de estar sozinho na relação, é muito complexo, né? Não é simples, né? Você vê como que é complexo? Então, essa quebra de promessas não necessariamente tem a ver com a fidelidade também, é óbvio que é o que a gente está falando aqui sobre traição, mas tem a ver com promessas do cotidiano, talvez, de relação. Você hoje está incumbida de buscar as crianças na escola, e aí você esquece e não vai. As crianças perderam a hora de almoço, ficaram preocupadas. Você não acha que isso vai gerar um estresse entre esse casal? E a próxima situação que eu precisar pedir que você busque as crianças na escola, vai me gerar insegurança. Já não sei se eu posso confiar, porque você fez isso uma vez, então acaba gerando isso, entende? A gente generaliza, fala, então vai acontecer de novo, vai acontecer em outros contextos, e agora eu não sei, me sinto sozinha. Interessante que o sentimento de quem é a vítima acaba sendo o mesmo da traição no sentido de fidelidade conjugal, né? Essa aqui, né, clássica, egoísmo. Já nascemos seres egoístas nesse mundo, né? Mas aqui ele tem um papel, um peso diferente, né, Paula? Por se sentir sozinha, por se sentir invalidada ou invalidado, né? De falar assim, puxa, mas você considera que os seus desejos, as suas necessidades, elas são mais importantes do que a minha? Você não consegue, né? A gente não pode junto acompanhar, ora a sua necessidade, ora a minha, só a sua. Mas agora eu vou te jogar uma lenha nessa fogueira. Fala muito sobre cada um ter a sua individualidade, cada um ter as suas coisas, etc. e tal. É uma linha muito tênue, me parece, talvez analisar ainda mais quem está vivendo dentro da relação, o que é a sua individualidade, o que é a minha individualidade e o que é o egoísmo. Dá para você... Sim, é uma linha tênue mesmo, concordo com você. Mas a minha individualidade não fere a nossa relação. Entendeu? Acho que tem que pensar por aí. Não pode passar por cima, né? Não pode passar por cima da nossa relação, de combinados entre nós dois, ou então eu deixar de ficar com você porque agora é minha hora, eu quero fazer isso em todo momento e você começar a se sentir com prejuízos por isso. Fala, puxa, mas aí você toda vez quer só fazer tal coisa e aí não está dando atenção para mim. Está gerando um prejuízo. Isso, está gerando um prejuízo. Aí tem que conversar, falar, não, peraí, vamos ajustar isso daí. Então, é uma traição porque alguém passou em cima do sentimento do outro. Não considerou o outro, né? Largou, deixou a margem. Invalidou e tudo mais. Exatamente.
Vamos lá, temos mais duas. Então, temos aqui a quarta atitude que pode ser considerada uma traição. Aliança contra o parceiro. Aliança contra o parceiro? Tipo assim, eu vou contar para minha mãe e não vou contar para você, eu vou falar para um parente nosso e não vou falar para você, ou eu vou te expor para um parente nosso. Isso é muito comum, isso acontece. Essas tretas. Né? Sim, sim. E a pessoa vai se sentir exposta, ela pode se sentir traída numa situação dessa. Estabelecer alianças com outras pessoas e não deixar o cônjuge de fora daquilo. É uma baita de uma traição. Qualquer coisa que deixe o cônjuge de fora, né, pode ser entendido ou sentido como uma traição, né? Você não me considerou, entende? Entendi. Olha, gente, fica aí a reflexão, porque isso pode acontecer sem a gente perceber às vezes e a gente acaba cometendo esse ato extremamente falho. Vamos então para a nossa quinta atitude, negligência emocional. A gente fala bastante sobre isso, né? Sobre negligência emocional. Nesse contexto aqui Esse eu acho delicado, por quê? Porque às vezes a pessoa está sendo negligente, mas ela não sabe como não ser, assim, ela não sabe como acolher, ela não aprendeu a acolher, ela não aprendeu. Às vezes a pessoa está respondendo ao que ela aprendeu ao longo da vida dela. Mesmo Entende? que o outro diga que aquela situação está sendo complicada, você acha que mesmo aí quando o outro diz, eu acho que daí muda um pouco a configuração. Por isso que é importante, se você está se sentindo negligente, a primeira pessoa que precisa saber é o seu parceiro. Falar, eu me sinto sozinha quando você não me escuta. Lembra do eu faço X? Quando você faz X, eu sinto Y? Para não chegar apontando, né? Quando você não me dá atenção, quando eu estou chorando e você não conversa comigo ou não me dá um abraço, eu me sinto sozinha. Pronto. Às vezes, fala, então o que eu preciso fazer é te dar um abraço. Às vezes a pessoa não sabe disso. Mesmo que essa pessoa nunca abraçou a mãe, o pai, porque não teve... Ela não sabe. Ela fala, não sei quando uma pessoa está chorando que eu preciso abraçar ela. Isso também não é uma regra, tá? A gente, eu estou dando esse exemplo de que tem gente que na hora que está chorando não quer ser tocada. Quer ficar sozinha. Cada um que expresse da maneira que se sente mais acolhido. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes uma pessoa está sendo negligente emocionalmente dentro da relação, mas não é por maldade, não é porque ela quer que você se sinta sozinha, ela não sabe como fazer. Então, cabe a nós comunicar ao nosso parceiro também. Que volta naquele ponto super interessante que a gente colocou no começo aqui, que é intimidade. Isso, exatamente. Porque quando você tem intimidade com alguém, você conhece aquela pessoa, você sabe o que ela precisa. Isso. Cuidado com isso também. Porque senão a gente entra na leitura mental, que é uma distorção cognitiva. Nossa, gente, então eu falei bobeira aqui. Não, assim, é que a gente não pode ficar na confiança de que eu te conheço e eu sei o que você precisa. Quem sabe o que você precisa é você mesma. Então, é legal que você me comunique. E aí eu te correspondo. Mas esse ato de comunicar é a prova de intimidade na relação. Porque quando a gente não tem isso... não consegue nem comunicar, não consigo falar para ele aquilo. Isso não é intimidade, exatamente. Quando eu falo, não, mas eu consigo falar para ele e ele me escuta e corresponde, é intimidade. Até na relação de amizade, né? Você chegar para sua amiga e dizer uma coisa que você não gostou e tudo... Isso. Envolve intimidade ali, porque se você não tem, você prefere... Exatamente. Exatamente. A intimidade é para qualquer tipo de relação. A intimidade é isso, é eu poder me expressar livremente, falar, olha, eu me senti assim, não gostei que você fez aquilo comigo, e você, tá bom, entendi, puxa, desculpa. Isso vai se repetindo, isso é uma intimidade. Agora, uma coisa, Paula, eu cheguei para você e disse que me senti ofendida, ou qualquer que seja aqui a situação, e você fala, mas isso foi, cara, isso é muito bobo. Aí eu tô te invalidando, isso é horrível, eu tô te invalidando. Né? Porque o seu sentimento é o que você sentiu. Isso não tem discussão. Pode ser uma agulha. Pode ser. O que caberia? O que seria gentil e eu iria estar ajudando na nossa intimidade? Eu falar assim, puxa, não sabia que você tinha se sentido assim. Me desculpa, porque não foi minha intenção. Mesmo que no fundo você acha que é desnecessário e que não precisa de todo aquele sentimento doloroso. Se eu acho que é desnecessário, é porque eu estou entendendo que não foi a minha intenção de te magoar, entende? E aí, se eu te respondesse dessa maneira, você não ia se sentir acolhida? Muito. Falar assim, nossa, Suza, desculpa, não foi minha intenção, não sabia que te gerou isso, me desculpa. Até porque cada um é cada um, né, Paula? Exato. A gente não pode medir a nossa força pela força do outro. Olha para você ver o poder da intimidade. Se eu dou uma resposta dessa para você, você não vai continuar se sentindo próxima de mim e querer continuar conversando comigo, claro, né? Do que eu virar e falar assim, pelo amor, vai.
Você ficou triste por causa daquilo, ai, nada a ver. Você acha que a próxima vez você vai vir falar para mim? Não. Você acha que a próxima vez você vai querer fazer alguma coisa de parceria comigo? Não. É mais difícil, não é? Não, porque eu vou sentir que você não deu importância pro meu sentimento, entendeu? Isso. Ou às vezes eu posso até ficar meio louca pensando, cara, ok, mas não é nada horrível. não, mas por que me doeu, né? É horrível, exatamente, é horrível. Entra num processo meio maluco. Olha, muito interessante, adoro fazer dinâmica com a Paula. A gente faz contrapontos aqui e ela mata, né? Então vamos mais uma vez relembrar aqui 5 atitudes que podem ser consideradas traição para você levar em conta aí no seu relacionamento, tá? Vamos começar aqui com mentiras, quebra de promessas, prometeu algo e não cumpriu, isso é uma traição. Egoísmo, quando você deixa as suas necessidades, né, acima da sua relação ou acima da pessoa com quem você está casado. Aliança contra o parceiro, que seria você estabelecer acordos e conversas, enfim, alianças fora, né, com outras pessoas, até mesmo da família, e que o parceiro não foi incluído nesse processo, nesse segredo, seja lá o que for. E por último, aqui no cantinho, negligência emocional. O próprio nome eu acho que já explica, né? Mas é quando a gente não se responsabiliza emocionalmente por aquela pessoa que a gente está dividindo a vida. Falei certinho? Falou. É isso, minha gente. Estamos aprendendo muito aqui. De um tema tão forte como traição, a gente pode aprender grandes lições. E eu digo para você, se você já passou por isso, está passando por isso, às vezes quem está me ouvindo e está com pensamentos ali não tão legais, né, em relação ao, né, a pensar em fazer alguma coisa, chega junto, continue aqui com a gente, vamos até o fim desse programa, falando aqui um pouquinho sobre traição e trazendo muita informação para você. O Entre Família vai fazer um breve intervalo, nós temos outras dinâmicas aqui, então continue com a gente. Muito bem, estamos de volta, o programa recheado de pedagogia, né, informações. Nessa nossa sociedade temos que realmente saber onde estamos nos enfiando. Sabe aquele negócio? Para onde eu estou indo? Rapaz, onde é que a carroça está indo? E a gente tem que ampliar algumas coisinhas, sabe por quê? Porque senão você absorve muito de uma cultura que está evoluindo e, na verdade, está degradando, né? Então, você tem que, olhos abertos. E a coisa mais, assim, essencial para mim, Cris, é falar sobre, refletir sobre, né? Não é colocar a balança num processo de julgamento e sentença, mas refletir sobre. Eu acho isso fundamental e o Entre Família acerta em cheio nisso. A gente já falou aqui, por exemplo, né, teve um momento que o pessoal confunde, né? Você tem uma espiritualidade, por exemplo, falar de sexualidade com os filhos. Tipo, você quer que o mundo ensine isso ou outro, né? Até porque sexualidade não é necessariamente sexo, né? Isso, né? Falar sobre o assunto em casa, né? Claro que cada idade tem um contexto. Até tem um livro, quero mandar um abraço especial para a Casa Publicadora Brasileira, que para as primeiras idades, como você, né, pedagogicamente vai falar algumas coisas, né? Então é muito importante. E esse assunto aqui, agora eu queria retomar o que a nossa especialista colocou lá no primeiro bloco, que ela falou que falaria um pouquinho mais sobre a intimidade, né? Voltar nessa questão da intimidade. E aí, quando se fala de intimidade, mais uma vez, né, ligamos à sexualidade. E eu digo até para a Silvia, olha, nós temos que ser tão amigos que se você casou por beleza ou outra coisa, vai chegar um ponto que lá na velhice não vai ter nem sexualidade, nem beleza, as coisas, né? Vai ter a beleza de ser um pouquinho grisalho, de ser um pouquinho careca. Chegamos a o que nós construímos dentro dessa intimidade. Só que dentro dessa intimidade, eu queria te perguntar uma coisa, a gente não vai concordar com tudo, vai ter a rotina do dia a dia, e vai ter os contratos que serão refeitos e quebrar um pouquinho da rotina para que essas intimidades seja algo bom, porque até o pastor brincava Batistotti, olha, erga muros com Cristo, porque se erguer pontes, você vai, né? Porque a intimidade tem um preço, né? É um preço. Um dia eu vi de uma pessoa muito próxima, assim, na época era já casado até hoje casado, né? Há bastante tempo. E ele falou uma coisa que eu achei super interessante, que a esposa, o nível de intimidade deles, né? Quando ele ia no horário do almoço do trabalho, ele acabava bagunçando um pouco da rotina ali com as crianças, que tinha uma sequência de coisas, né? Quando o pai chega, né? Aquele alvoroço todo. Então, ela chegou um dia para falar para ele, falou, olha, eu gosto muito de estar com você, né? Adoro sua companhia, mas assim, quando você vem almoçar em casa, você acaba desestruturando a rotina com as crianças. Então, eu preferia que você não viesse. E ele fala isso muito bem resolvido, porque ele entendeu a questão dela. Eu falei, caramba, como que você pode ouvir uma coisa dessa e não se sentir ofendido? Ótimo exemplo. E olha, para você
ver como que intimidade não tem a ver com relação sexual? Outro dia eu abri a caixinha no Instagram, né? E aí veio uma pergunta: como aquecer o relacionamento depois de tanto tempo de casado, já quase não acontece sexo? Tá, quase não acontece sexo. O que quase mais não acontece? Conversas, risadas, carinho. Entende? O sexo, ele acaba sendo a consequência de um relacionamento, né? De uma troca, entendeu? Quando chega a demanda para o consultório falando que é falta de sexo na relação, isso aqui é só assim, a gente, tipo Pontinho do iceberg. Vamos mexer nisso daqui, que isso aqui vai acontecer naturalmente. Então, assim, a intimidade é isso, é o poder, olha, eu gosto de você, mas você está atrapalhando a hora que você vem na hora do almoço, você pode não vir, isso é intimidade. Foi bonitinho ou não? Foi bonitinho. E a pessoa receber assim, legal. Entendi, nossa, entendi, puxa, não era mesmo minha intenção atrapalhar, pô, eu também gosto de ficar com vocês, mas beleza. Entendeu? Não teve aquilo, nossa, não me quer junto. Não, por que ele entendeu? Isso. Porque eles têm intimidade. E ele é tão íntimo que ele não viu maldade nela, porque ele sabe que não foi por mal. Isso, exato. E hoje, sendo mãe, eu entendo o que ela estava dizendo. Na época eu não era mãe, mas assim, por exemplo, se você termina de comer e tem a rotininha de dar um banhozinho ali para botar para dormir, se não seguir assim, nessa sequência, pode dar um criança é muito sensível, né? A qualquer mudança no ambiente. Aí o pai desperta, porque o pai chega, aquela coisa incrível. Quer brincar. Não, mas eu lembro disso até hoje. E tem dias que eu pedi perdão já para você. Eu disse, Silvia, perdão. Mas eu precisava extravasar com vocês agora antes de dormir. Vamos ficar um pouquinho mais acordados. Mas eu sei que muitas vezes algumas coisas atrapalham. E outra, imagina a visão do pai que veio de um trabalho tenso e a forma dele extravasar é fazer essa bagunça. Ele vai ter que encontrar outra forma para que todo mundo se beneficie. Ele vai chegar para, olha, amor, já que você está falando, então, você me dá um tempinho, um pouquinho antes da janta, porque depois fica tarde por causa das crianças. Aí começa uma negociação com base na intimidade. Né, Olha Paula? isso, exatamente. E, aliás, deve ter a negociação porque tem intimidade, né? Paula, outra coisa assim que eu estava pensando quando você falou sobre intimidade, aí fiquei aqui refletindo sobre para tentar entender na prática o que seria essa intimidade. Eu costumo brincar assim que se der tudo muito errado na minha vida, né? Eu sei que eu posso correr para minha mãe que ela não vai me condenar. A gente tem isso, assim, né? Porque mãe é um ser humano que aceita a gente sobre qualquer circunstância. Então, por mais que eu tenha cometido um crime... Manda um beijo. Beijo, mãe. Ela sempre assiste o Entre Família. É uma graça, minha mãe. Então, assim, você sabe que você pode contar, porque você vai chegar ali, mesmo que você seja o algoz do crime... Com o nível de intimidade ela vai te ajudar a esconder, né? Tipo aquele leopardo, você esconde o corpo. Isso é intimidade. Ou vai te dizer, não vai concordar com você, mas mesmo assim... Isso, ela não vai acolher, mas vai estar com você, porque afinal de contas, né, gente? Todo mundo merece uma redenção. Então, fiquei pensando nisso. Mesmo que você tenha feito algo errado, do qual você se envergonha muito, chegar para aquela pessoa com quem você casou e contar. Isso. Porque você sabe que, apesar de não concordar, vai exatamente te dar a mão. A intimidade, ela não significa tudo lindo, maravilhoso, né? Só emoções boas e maravilhosas e vou só receber amor. Não, tem hora que vai ser ruim escutar aquilo. Mas o fato do outro falar e eu estar podendo escutar, isso é intimidade, entende? Mesmo ouvindo uma coisa que eu não gostaria, mas mesmo não concordando, mesmo não falar, não concordo, não gostei que você fez isso. E, Paula, um exemplo... falando da pessoa que fez, do traidor, vamos supor, existe aquela pessoa que já tem isso, um hábito que foi criando, a gente não vai entrar isso aí, porque senão a Paula vai trazer muita coisa da infância, de como ele viu, reflexo e tal. Mas um exemplo, a pessoa tem que estar tão sincera com ela mesma que ela talvez não admita que a outra pessoa saiba, tipo, o teu eixo moral, sou um ser humano, errei feio, então... Aí não estou falando só da questão sexual, errei, eu contei um segredo seu, por exemplo, e outra... Você merece saber a verdade. Tipo, se você realmente ama essa pessoa e você contou um segredo, não é amar a pessoa protegendo ela da verdade. Eu acho que eu amo tanto essa pessoa que ela tem o direito de saber a verdade. Onde é que entra esse eixo de moral? Porque esse eixo de moral pode mudar de pessoa para pessoa. Isso é a versão do Cristo, talvez, diante da verdade. Como é que funciona, Paula? Porque eu penso que entra um pouco do egoísmo, sabe? De tipo assim, eu não vou contar... porque isso, sei lá, vai acabar com o relacionamento, alguma coisa assim, você está se protegendo, na verdade, né? Você não está protegendo a relação. O tipo assim, vamos ficar junto eternamente?
na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? Então, assim, né? Isso que se fala da cumplicidade, né? Então, assim, eu acho que é uma linha meio tênue no sentido do quão egoísta também que uma pessoa acaba sendo, às vezes, para não querer contar e se proteger. Achando que está protegendo o outro, mas é só para se proteger de ter as consequências ruins. Mentira. Isso é mentira, né? Eu não vou te contar para eu me proteger de uma consequência ruim. Ô, Paula, a gente vai fazer uma dinâmica que é muito legal, o Cris vai fazer com você. E, se possível, dentro dessa dinâmica, não sei se vai ser possível depois, se você teria alguma coisa a nos ensinar para o pessoal de casa, como uma pessoa traída, o que ela pode fazer para não sofrer emocionalmente? Não, vai sofrer, né? Mas, assim, o menos possível, levar essa dor, esse rancor, tem como se libertar disso? Tem como. Tem casais que sobrevivem a traições. Mesmo que talvez não fiquem juntos, mas que ela resolva isso no coração. Eu queria que você desse um norte, um caminho, para, de repente, quem está assistindo a gente, às vezes nem está com a pessoa, mas nunca conseguiu perdoar aquilo. Eu acho que, de repente, você podia dar isso aí como cereja final do programa. Depois da dinâmica? Isso. Porque como a gente vai ter agora situações específicas, ela pode até amarrar com as situações e fazer um apanhado de tudo. Boa. O que você acha? Você levantou um mistério que não agora o vai povo ficar de casa, esperando por essa resposta. Eu acho que, como é o canal da esperança, eu acho que é esperança para quem foi traído, esperança para quem é o traidor, né? Porque em algum momento na vida ou outra você contou um segredo de alguém, né? Então a gente gosta de julgar e se vê sempre como, né? Mas aqui a gente oscila, eu acho que é o canal da esperança, vai dar tudo certo. Primeira situação na tela de como reagir com essas situações, tá? São situações desagradáveis, né? A gente vai trazer relatos, Exatamente. Olha só, o primeiro relato que está aqui. Paula, me ajuda, tá? Eu desconfiava do meu marido há alguns anos e já não aguentava mais essa dúvida. Daí eu decidi sair mais cedo do trabalho em um dia que ele estaria em casa e o flagrei com outra, na minha própria cama. Imagina se meus filhos estivessem chegado comigo e visto a cena. Ela, inclusive, pensou na família como um todo, né? Ela não pensou só assim, olha o que está fazendo na minha cama, mas o que ela achou mais precioso foi os filhos, porque a cama para ela e a casa tinha um lado sagrado nesse sentido. Só de ler isso dá para sentir uma dor de traição, né? Tipo assim, caramba, né? Que dor dessa mulher, né? Porque assim, quando ela inclui os filhos na conversa, ela está falando da família, né? Da expectativa que ela não fazia. Agora, a gente pode considerar que ela já tinha perguntado para ele, será? E ele mentiu? Porque assim, se ela está com essa desconfiança há anos, e aí ela teve que ir lá para ver, será que ela nunca teve uma conversa anterior? De tipo assim, olha... Mas talvez a falta de intimidade a impediu de perguntar, você está me traindo? Imagina, então, né? mas, sabe, de poder dizer, falar assim, olha, eu preciso te falar uma coisa. Eu estou desconfiada que está acontecendo alguma coisa. Trazer isso para a mesa, para conversar diretamente com a pessoa. Agora, vamos imaginar que daí ele falou, não tá acontecendo nada, você é louca, não sei o que, né? E aí ela pegou numa situação dessa, o que eu estou entendendo é que a quebra ali é da consideração dele com a família, né? A preocupação o que essa mulher poderia fazer na vida a partir dali, depois dessa tragédia? Eu digo até mais o seguinte, quando chega nesse ponto de que ela desconfiava, muitas outras coisas ela já tinha certeza. Quando a pessoa chega nesse sentido, acho que a Paula tem um consultório com muito mais propriedade para falar, de que a pessoa, por mais que ela vá mentindo, algumas coisas já não são mais verdadeiras. E se você está longo de um relacionamento, não fecha uma linha comportamental. Quando ela chega ali, ela só faltava para ela mesma confirmar essa situação. Ela já vivia um luto dentro do próprio relacionamento, né, Paula? Não, muito difícil, né? Uma situação dessa, assim, você pegar o marido dentro de casa, correndo o risco dos filhos ver, né? Então, assim, primeiro, acho que essa mulher teria que se reconstruir, né? Porque imagina a dor dela, qualquer um de nós pode imaginar uma dor. Ou a mulher pegar o marido, ou o marido pegar a mulher dentro de casa, correndo o risco que os filhos veem, olha a dor, né? E eu gostei do que você falou, assim, que isso tem a ver com ele e não com ela. Né? Do que ele tem dentro dele para oferecer. Porque, a gente está imaginando o lado da mulher. Agora, vamos tentar imaginar o lado desse homem, que levou alguém para dentro de casa para transar com a mulher na cama, sabendo que os filhos moram ali. Rompeu todos os limites. Né? Ou seja, o que ele está fazendo ali? O que ele quer para a vida dele também? Né? O que ele está fazendo ali?
Entende assim? Por que ele está escolhendo levar essa situação para dentro de casa? É aquela história... Parece um desaforo, assim, no sentido... vou deixar vestígios, para que me peguem, porque eu sozinho não dou conta de dizer, né? Tipo isso, Não pode, gente. E tem gente, às vezes, que até tenta normalizar algumas coisas porque não tem um parâmetro. Por exemplo, essa situação é muito importante aqui, tá? Vamos lá, mais um relato, mais uma situação. E aí vem o campo da fantasia. Fantasia com o meu namorado da adolescência. Sabe aquele negocinho de que o namorado adolescente nem existe mais também, né? Ele já mudou trocentas vezes, então é bem fantasioso mesmo. Ah, que época boa! Éramos jovens e tínhamos tanta química. Costumo pensar nele às vezes, principalmente quando brigo com meu marido. É um cantinho na minha mente, sei lá, é uma coisinha minha. Eu acho inofensivo. Ó, o que eu vou puxar dessa frase, né? O que é que está por... Qual é a sensação que ela sente quando ela volta lá na adolescência dela? Ela falou que é química, né? Ela está então, ela está querendo resgatar aquela sensação, né? Então, assim, o que ela pode fazer? Porque isso diz de uma insatisfação de hoje. Quando ela briga com o marido, ela volta nessa memória boa. Ou seja, ela está... Porque a necessidade dela é de sentir aquela química, de sentir o que ela sentia lá. E é uma fuga, né? Isso é uma oportunidade, ela se perceber pensando nisso, é uma oportunidade dela conversar com o marido dela, coisas que ela esteja querendo mudar na relação deles ali. Porque pode ser um sentimento que ela não está tendo dentro do relacionamento também. Pode ser, que aí ela vai e busca, porque ali ela, ai, que gostoso sentir isso. Fui amada um dia, né? Isso, então é uma ela não necessariamente dizer ao marido, eu estou pensando no meu ex-namorado, não é isso, né? Mas dizer assim, olha, eu estou percebendo que eu sinto falta de algumas coisas no nosso relacionamento. Boa. De carinho, de seja o que for, né? E a mente também é um lugar onde você toma as decisões. Então, onde você recria uma sensação. Por exemplo, eu estou em relacionamento com a pessoa A e eu tenho ali, né, um compromisso com ela. E a gente sabe que a mente do ser humano é complicada, né? Até tem o Lutero fala, muitos pássaros vão sobrevoar a cabeça, não posso deixar fazer ninho. E nesse caso, você começa a fazer ninho por quê? Você pode normalizar uma situação de você se ver com outra pessoa. Então eu vejo que ali no campo das decisões, se está vindo, eu acho que seria o momento de, como a Paula falou, na sua realidade, buscar artifícios ali, desde a intimidade, tudo, para que você possa varrer um local onde você toma decisões. Que você pode porque até isso é fugir da realidade, né, Cris? Se você viver no que você imagina e pensa, na sua fantasia, você está mais dentro da sua cabeça do que na sua vida. Até né? Tem um livro da ACT, que é do Stephen Hayes, eu estudo muito esse livro, que olha o título do livro, Saia da sua mente e entre na sua vida. Nesse caso, não é para ir atrás do namorado ali, mas é para entender o que aquele namorado representava, qual era a sensação que eu sentia lá e trazer para a conversa com o marido para a gente ajustar hoje. Falar, olha, eu estou com essa necessidade. O que é possível da gente fazer? Porque a hora que a vida estiver acontecendo aqui, essa fantasia para. A fantasia está acontecendo porque não está acontecendo na vida aqui, né? Faz total sentido. Muito bem. Quer chamar mais uma situação, Suza? Vamos chamar. Chama Vamos ver mais uma história aqui. Eu imagino que muita gente que está ouvindo, né, Cris, possa de alguma forma ter vivido alguma coisa. Talvez, tomara que não, mas vamos lá. Meu marido comprou uma moto com nossa conta conjunta, sem me consultar. Estávamos economizando para uma viagem, mas aí a pandemia adiou nossos planos. Mesmo ele sabendo que eu tenho medo de moto, ele fez isso. E eu ainda vou ficar sem ter o nosso passeio. Nossa, gente, sacanagem. Vou nem expressar aqui, vou... Não gosta de andar de moto, a conta em conjunto, comprou sem saber. Vamos respirar para dar essa resposta. Vamos respirar para dar essa... Ai, porque sacanagem. Nossa, imagina, é claro que ela vai se sentir traída. É a quebra do acordo. A gente não combinou que ia fazer X com o dinheiro? Por que você está fazendo Y? Sem me consultar? Gente, eu fico pensando na audácia da pessoa aparecer com aquela moto. Então, olha como a gente vai generalizar e vai levar para outros contextos. Ué, mas se você está fazendo isso com o dinheiro, você deve estar fazendo isso com outra coisa também. Não é natural um pensamento desse? Não é possível. O que mais que eu não estou sabendo? Ou então, essa pessoa, né, essa mulher se sentir extremamente desconsiderada.
Nossa, extremamente. Né? De uma coisa, ela tem medo de moto. Ela tem medo de moto. Era um dinheiro que estava... Isso é o egoísmo que a gente falou, né? Lá. Isso pode ser considerado como egoísmo. Porque ele passou por cima de tudo isso para ter em nome de uma vontade dele, que é andar de moto, eu gosto de moto, eu passo por cima da nossa relação, que era o quê? Era aquele dinheiro estava destinado para uma viagem conjunta. Já que você tem medo de moto e eu comprei a moto, eu estou sendo egoísta. E nesse momento ele passou... Eu sei que ela vai brigar comigo, um dia ela vai desculpar, não, tipo assim, mas vale a pena o prazer isso é o egoísmo. Comprar a moto. Então eu coloquei o teu sentimento, tua dor, o passeio que ela ia fazer. E provavelmente um discurso, né? Sim. Não, vai ser super necessário, mais econômico do que, sei lá, milhões de... Ele podia ter feito esse discurso e até dizer, olha, eu posso até você nunca mais andar de moto, mas eu vou poupar uma parte disso e vou tentar andar de moto, não com você, mas depois eu vou tentar. Isso. Mas assim, antes, esse aqui não, mas antes dele comprar. Antes dele comprar. Antes Agora, ele pegar um dinheiro que é dos dois, apareceu com a moto do que nada. está sendo feito para uma viagem... acho que esse é um bom exemplo mesmo para a gente explicar até melhor a dinâmica. Egoísmo. A gente tem uma conta conjunta e o dinheiro está destinado para uma viagem e você não gostar de moto, eu vou lá, pego o dinheiro desta conta, não falo para você e compro uma moto porque eu gosto. Egoísmo. A mesma situação sem ser egoísmo. Suza, eu gosto de moto, eu quero muito comprar moto. Será que a gente consegue se organizar financeiramente? Eu vou juntar um dinheiro aqui, a gente vai organizando para a viagem, eu vou juntar para eu comprar moto? Não é egoísmo. Isso é individualidade, isso é respeitar a individualidade do outro, isso é super saudável, super legal. Entende a diferença? Aqui, na opção A, eu atropelei nossa relação. Eu fui egoísta, eu passei por cima do que você sente, do que você pensa. Tudo, né? Na segunda, não. Eu estou te comunicando antes de fazer. Posso dar um exemplo? A gente está com vontade muito de falar, nós todos estamos aqui, mas a diretora falou, vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Gente, se a gente combinou que quando a diretora fala, a gente vai para o intervalo, se não for uma traição. É quebra de promessa. Quebra de promessa. Então, olha, nós vamos... E outra, depois do intervalo a gente vai voltar. E você vai estar aí? Então, promessa, hein? Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. O programa começou com um tema pesado, mas a gente vai falando desse tema. Importância a gente poder colocar. Tem dados aqui, algumas coisinhas que são mais sensíveis de falar. Mas se é uma realidade, por que não falar em família? Vai falar onde? Vai falar só na frente do juiz? Lá no divórcio? Não. Vamos falar agora, vamos conversar agora. E outra, vou dizer uma coisa para você. A gente fala algumas coisas aqui e tal. Na hora do vamos ver não é fácil. Só que a especialista não está dizendo para você que é fácil. Está dizendo que existe um caminho para isso. Intimidade e tal. Agora, desenhar de fora aqui, a gente está falando é fácil. Agora, você é casado? Todo mundo aqui é casado. Sabe que não é fácil. Aí você está falando, Cris, aqui em casa o amor acabou. Dá jeito, de jeito e maneira. Será que é? Eu não estou aí para te julgar. Mas será que você deu uma chance para isso? Vamos fazer o seguinte, a gente quer enviar um material para a sua casa, que vai te ajudar com o quê? Com as emoções venenosas também. Cris, aqui o negócio está complicado. Eu olho assim, tudo para mim pesa, está complicado, não sei lidar com isso, perdi a mão dos filhos, tem um presente aqui para você, tá? Operação Super Nani. Meu Deus do céu, que bicho homem, como é que Deus fez isso tão diferente das mulheres? Você está falando do seu marido, né? Homens de barro, mulheres de osso. Entendendo um pouquinho sobre essas diferenças. Diálogo. Aqui a gente não fala, a gente resmunga. Já está aquele negócio. Briga demora uma semana, a gente só melhora na hora de ir para casa da minha sogra. Calma, vamos fazer o seguinte, a revista que leva o nome do seu programa está aqui na minha mão. E para você, minha senhora, meu senhor, meninos e meninas, meus queridos desse Brasil varonil, olha só, Entre Família, 15 temas especiais em uma revista, um guia prático de estudo para todos esses temas, de graça. Você não paga nada, tem um valor imenso, foi pago pelo Anjos da Esperança. E olha, tem temas aí, o amor acabou e agora? Dicas essenciais para o quê? O amor voltar para o seu lar. E não é aquele negócio, né? Faça o amor voltar em 15 dias, que você encontra no poste. Não, isso aqui é especialista, meu. Operação Super Nani. 10 coisas que você deve ensinar aos seus filhos, está aqui. Emoções venenosas. Como lidar com sentimentos destrutivos. E aí, vamos mandar um WhatsApp agora? Faz o seguinte, como é que eu faço, Cris? Vou te dar um WhatsApp agora, você coloca assim, quero a revista Entre Família. Você não vai pagar a revista e nem a postagem. Eu garanto para você, Dona Maria, estou falando para vocês, por que você não pega o celular agora? Eu espero você pegar, vou passar o celular agora. Ô, João, vamos embora, você vai ser o maestro da sua casa, vamos dar jeito aí, buscareis e achareis. DDD 12, isso, DDD é o 12 982444449.
Vou repetir, Cris, peguei caneta, marca no celular direto, manda um zap para a gente, quero a revista Entre Família. Você vai receber uma mensagem eletrônica, clicou no link, preencheu o cadastro, ó, mensagem eletrônica, clicou no link, preencheu o cadastro, pode colocar os dados, fica tranquilo, tá? Vai para sua casa de graça. WhatsApp 12 982444449, tá bom? É de graça, é do Anjos da Esperança. Um beijo, um abraço para você que é anjo, que está proporcionando chegar nos lares de graça, tá bom? Grande abraço. Pede a sua revista, porque a gente volta aqui, Suzane, porque a gente tem participações. Eu também estou curioso com o fechamento que nós ficamos de dar para aquela pergunta muito bem feita que você fez para ela, daquela dica, porque a gente quer sair daqui, as pessoas tomando alguma decisão, ainda hoje, né? Vamos guardar isso na memória. Vamos. Vamos chamar aqui a participação do pessoal de casa, que está trazendo sua história, está trazendo sua dúvida. Vamos ver quem está chegando. É a Sônia Maria Freire. A Sônia está dizendo assim: a maior traição que eu vivi foi meu filho vender a minha casa. Eu não tenho como comprar outra e agora tenho que ficar na casa de outras pessoas. Agora ele sumiu, mas eu não guardei mágoa. Que difícil, hein? Nossa, que difícil. Ai, Jesus. Você sabe que outro dia eu estava assistindo um filme e aí falaram uma frase que fez muito sentido, né? Às vezes a gente fica com raiva de alguém porque é mais fácil sentir raiva do que sentir tristeza. Porque imagina uma situação dessa. Que forte que você falou isso aí, né? Imagina uma situação dessa. Ela até está dizendo, né? Não fiquei com mágoa por ser filho, mas que ela deve ter uma dor ali, deve ter, porque agora ficou sem casa, né? Sem lugar, difícil. E outra foi o filho, né? Então, o filho, é uma expectativa que você não tem, né? Não faz. Me deixou na rua, né? Literalmente, e ele sumiu, né? Isso é o pior. Se fosse pedir desculpas, mas ele sumiu, como você falou, então, tipo... É uma dor, né? Uma dor que aí precisa de tempo para se recuperar e focar a atenção no que ela pode fazer por ela, né? Já que ela ficou sozinha agora, assim, né? É uma dor mesmo. Sinto muito por essa situação. Você acha que dá para ajudar a Sônia, talvez não se sentir culpada e pensar onde foi que eu errei? Que eu acho que é um pensamento automático de toda mãe. Entendi, por ser filho, né? Por ser filho? É que a mãe, ela não é a única responsável pela criação de um filho, né? O filho aprende a ser quem é também quando ele está na escola, também quando ele está assistindo o que assiste, quando está ouvindo o que ouve, quando conversa com um amigo. Então, assim, a gente às vezes acaba, por ser mãe, né? A gente acaba achando que nós somos o único responsável pelo produto final ali, né? Do que o nosso filho vai se tornar. Mas a gente é uma parte grande, importante, mas a gente é uma parte da criação do filho, né? E esse filho teve outros contextos, teve outras experiências, né? E talvez não foi o dela, né? E fora tudo isso, que ele podia ter boas amizades, ainda existe esse eixo dele tomar uma decisão que só ele pode tomar. Ele devia estar assim, numa loucura, numa enrascada tão grande, porque para vender a casa da própria mãe... Depende, aqui não é o caso dela, né? Mas assim, existem pessoas que teve esse desvio moral, tem gente que tem a química envolvida. Não dá para Tem gente que a própria vida está em jogo. É só um recorte que veio para a gente, né? Não dá para isso para nossa especialista aí poderia vir mais coisas, né? Mas ela colocou só a feridinha ali. A dor dela, né? Vamos a mais uma participação de você aí de casa, anônima. Quer ler essa, Cris? Você está mais próximo aí da TV? De forma anônima e sem nenhum problema. Olha só, traição de marido já passei por 2 vezes. Hoje eu tenho 50 anos, mas me casei aos 17, já grávida. Com o namoro foi à distância, depois descobri que ele me traía sempre. Eu bobinha, menina da roça, ele aproveitou quando eu descobri a safadeza dele e já tínhamos 3 filhas nas fraldas. Pagando aluguel, não podia contar com o apoio de ninguém. Tive que continuar com ele até as nossas filhas crescerem. Mas depois de uns anos, veio um menino, que era o sonho de vida dele. Falava até que ia parar de beber e de me trair. E aí continua. Pronto, pensei agora meu casamento está salvo. Nasceu um grande menino lindo, aí tudo piorou. Aguentei, esperei meu filho fazer 6 anos, aí me separei dele. Voltei a estudar, a trabalhar. Depois conheci o outro homem, esse sim era adventista, religião que eu não conhecia. Falei, agora estou bem, homem cristão. Fui para a igreja dele, engravidei, me batizei. Foi bom até eu descobrir que ele me traía com um homem. Saiu da igreja e vive com o mesmo até hoje. Eu sigo com nossa filha, que hoje tem 17 anos. E a gente vê uma história calejada. Primeiro, o que acontece em muitos lares, que é uma
dependência financeira, que muitas vezes prendia a mulher numa situação complicada. Depois a gente vê que religião, né, não é sinônimo de, porque intimidade é uma intimidade com Deus, né, não do que você diz que é, né, não que você, é o que você faz com isso. E tem o contexto humano. Um desenho de alguém sofrido aqui, né? Sofrida, né? E com a vida dedicada para a família, né? Com a vida dedicada para a família, né? Nos filhos, em cuidar dos filhos, né? O quanto que alguns valores acabam, às vezes, direcionando a gente para um caminho, assim, e a gente até se esquece da gente mesmo, né? Da gente mesmo, de, tipo, o que eu posso também fazer para mim, olhar para mim, porque que dor dessa mulher, né? Ficar ali com a vida dedicada e aí numa segunda tentativa, quer dizer, mas não perca a esperança não, sabe? Não perde, né? Porque tem outras coisas para se reerguer, para construir, para viver. Eu fico até sem palavras de ver, porque é uma sucessão de acontecimentos, são várias traições. Infelizmente, assim, uma tragédia. Mas a gente tem a esperança em Deus de que Deus faz novas todas as coisas. E essa é uma promessa para a gente acreditar, para você que mandou essa história. Tem seus filhos, né? Que são uma bênção aí na sua vida. Tenho certeza. Olha, Suza, lembra que no comecinho do programa a gente falou sobre a confiança, né? Que é uma escolha que eu faço, né? Não depositar, porque depositar na mão do outro é como se fosse um jogo de sorte, né? Nesse caso, ela continua acreditando nas relações, né? Porque mesmo não dando certo em uma relação, ela continuou e tentou e apostou ali, de certa forma, numa segunda relação, ou seja, o quanto que o se relacionar para ela parece ser algo importante. Sim. Né? E aí ela continua, né? Ela continua nessa caminhada aí, né? Porque o se relacionar importa. E muitas vezes a gente corre riscos mesmo, quando a gente se relaciona. Né? E se for ver, ela falou que tem 50 anos, né? Menos 17, 37. São 37 anos de relacionamento em 2 apostas. Então, não foram coisas assim, tentei 2 meses, não deu certo, né? A segunda vez que ela se decepcionou grande, o menos espaço que ela teve foi 6 anos. A idade do filho, com a gestação 7. De conhecer uns 8 anos. Então, o mínimo que ela teve para tentar algo foi 8 anos diante de uma realidade. Então, tipo, alguém pode estar julgando a situação, mas são 37 anos de tentativas, né? Mas eu acho que você foi abraçada muito bem pelas palavras da Suzaene, desse Deus maravilhoso, não desiste não, que Ele sim, né, é um Deus verdadeiro. Mas a gente tem que finalizar esse contexto aqui, né, Suzaene? Eu acho que está tempo de mais uma participação, Cris, e a gente finaliza aqui com o que a gente está tentando finalizar, vamos ver se vai dar tempo. É a Celiane, ela está dizendo, sou funcionária pública e havia acabado de fazer serviço social. Então, fui envolvida para a prática... Enviada. Gente, é que está um pouco longe o monitor de mim, vai desculpando. Então, fui enviada para a prática da assistente social. Só que quando eu cheguei lá, minhas colegas assistentes me traíram, não me dando atenção. Fiquei calada e deixei rolar. No outro ano, quando um novo gestor municipal assumiu, vocês não imaginam quem foi a coordenadora do CRAS, ou seja, a chefe delas, Euzinha. Não as tratei como elas me trataram. Fiz totalmente diferente. Deus é muito maior. Adorei essa mensagem da Celiane. Um beijo. E você fez isso mesmo, né? Você está de parabéns de ter feito o que é certo mesmo, isso que eu queria dizer. O de vale a pena ser fiel. Ela foi coerente com algo que importa para ela, né? Que é tratar bem as pessoas, não desrespeitar, né? Então, ela foi coerente com o próprio valor, isso é muito bom. Tá certo. Paula, vamos ter que finalizar agora o programa, infelizmente, né? O tempo passa tão rápido aqui, mas eu gostaria que você colocasse aqui as últimas palavras sobre quem foi traído, né? O que pode fazer para seguir em frente, deixar essa mágoa de lado e para o traidor, né? O que você diria para essa pessoa? Bom, primeiro pensar se esses dois vão continuar juntos, né? Porque isso é uma escolha, né? Pode ser que eles continuem. Vários casais passam por situações de relação extraconjugal e eles continuam. Por que eles continuam? Porque eles estão pautados num valor relacional, algo que importa para os dois, algo que faz sentido para os dois, né? E muitas vezes até abrir o espaço para compreender a humanidade do outro. Puxa, foi uma falha pontual.
né? Algo assim. Ou se é algo corriqueiro, e aí você pode começar a pensar no que é que vale a pena para você, né? Qual que é o seu valor de vida e para você, de relação mesmo, de como se relacionar com as pessoas, né? É lógico que dói, né? Eu entendo que você descobrir uma traição que junto com... Quando você descobre a traição, uma das primeiras emoções que vem é a decepção, né? E a decepção é a soma da surpresa com a tristeza. Ou seja, você teve uma surpresa triste e dói. O que dói muito é a surpresa, né? Mas depois que você se recupera, se precisar fazer psicoterapia, né? Buscar apoio e acolhimento das pessoas que ama, né? A vida segue, sabe? E que bom que segue, né, Paula? Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Quem quiser seguir a Paula, o Instagram dela está passando aqui, @psicopaulapradocruz. E a você, o meu abraço, o meu carinho. A gente se vê aí qualquer hora. Cris, até já. Muito bem. Na sequência vem dia. o Vida e Saúde. Um grande abraço para você. Fiquem com Deus. Terminamos rapidinho na surpresa, mas o conteúdo foi bom. Tchau, tchau.